Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Queridos alunos do terceiro ano, que bom estarmos juntos novamente para fazermos agora o acompanhamento da correção da matriz 26 de matemática. Que saudade! Ficamos um tempinho sem nos falar, não foi mesmo? E não tem como expressar que saudade que eu fiquei de vocês. Mas eu estou feliz, estamos juntos de novo. Podemos trocar ideias, trocar experiências e fazer um novo aprendizado. Bacana! Joia, joia! Eu tenho certeza que vocês fizeram a atividade com muita atenção, com muito carinho e fizeram também sozinhos para tentar ver o conhecimento que você já adquiriu, não é mesmo? Então, através dessa matriz, nós faremos uma revisão dos conteúdos para a gente passar para a próxima etapa. Ok? Bacana demais, isso mesmo. Não esqueça, meus amores, de pedir, o papai e a mamãe para acessar o link de presença. É muito importante. Papai e mamãe, meu muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês, por estarem conosco nessa tarde, nos acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos. Com meu respeito e meu carinho a todos. Ok? Então, meus amores, hoje nós vamos começar na matriz 26 falando sobre números pares e números ímpares. Nós vamos fazer a revisão. Nós já estudamos sobre isso, já falamos lá na sala e vamos recordar. Os números pares são aqueles que terminam em 0, 2, 4, 6, 8. Muito bem. Independente da quantidade de números que o numeral tiver, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, você sempre vai olhar o último número. Se ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, significa que aquele número todo é considerado um número par. Se ele terminar em 1, 3, 5, 7 e 9, ele é considerado um número ímpar. Bacana? Então acompanhe comigo na matriz. Vamos lá na matriz dar uma olhadinha nela. É a matriz número 26 do dia 23 de junho. Acompanhe com a professora. Olha aí, o que nós pedimos? Já falamos como é o número par, como é o número ímpar. É aqueles que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. E o número ímpar é aquele que termina em 1, 3, 5, 7 e 9. Ok. Agora, pediu a você o seguinte, que você formasse com os números 2, 7 e 5, que você formasse o maior número par possível. Qual é o maior número par possível que você vai conseguir formar? Vamos acompanhar. Qual é o maior número? O maior número par que você tem aqui, eu vou apagar a linha para poder escrever. Vai ser o número 752. Ou seja, como é que eu vou olhar isso aqui? Da seguinte forma. Maior número par, o número 2, 7 e 5, o número que é par desses três é o 2. Então, o 2 tem que ser o último número. Para formar o maior, eu tenho que colocar o maior na frente. Então, o 7 é o maior, ele está na frente. Então, o 5 vai na ordem da dezena. Então, 752 é o maior número par que eu consigo formar, com 2, 7 e 5. Ok? Bacana. Agora, vamos observar que você tem agora, ao contrário, o menor número ímpar formado pelos números. Um menorzinho. Então, qual o número aqui? 7, 3 e 4 são ímpares. É o 7 e o 3. Não é mesmo? Ele aqui, ó. 3 e o 7 aqui na quadrinho que eu deixei para você. Qual é? Se é o menor, eu tenho que começar pelo menor número. Qual o número ímpar? Eles vão ter que estar em último lugar. Qual vai ser o último? 7 ou 3? Vai ser o 3, porque é o menor. Para formar o menor número par, eu vou trazer ímpar, eu vou trazer o 7 ou o 4 na frente? Eu vou trazer o 4, porque não é o menor deles, então os 473 é o menor número ímpar. Ímpar porque termina em 3. Olha ele aqui.
ele termina em 3, então é ímpar. E 4 e 7, se eu colocar 743, vai ser um número muito grande. 473 é um número menor que eu consigo formar com 7, 3 e 4, sendo o menor número ímpar, ok? Parabéns, tenho certeza que você conseguiu. Agora, para resolver os probleminhas, eu tenho que ficar atento. Lembra nas últimas aulas de matemática que a professora falou? Você tem que enfrentar as dicas do problema. Se eles estão falando sobre os termos da subtração, ela vai gerar um resultado também termo da subtração. Se ela está falando termo da adição, ela vai gerar um resultado de termo da adição. Então, preste atenção como é que eu vou conseguir fazer a operação. Vamos ler cada problema e fazer a interpretação. Acompanhe comigo o primeiro probleminha que você tem aí. Não deixe de fazer a correção, ok? Primeiro problema. A segunda parcela é 278 e o total encontrado na adição é 564. Determine o valor da primeira parcela. Nós sabemos que os termos da adição são parcelas, soma ou total. Primeira parcela, segunda parcela, terceira parcela, e o resultado da adição chama-se soma ou total. Então, nós temos aqui uma parcela e temos o total. Para encontrarmos a outra parcela, nós teremos que fazer a operação inversa. Nós vamos ter que pegar o total que nós temos, que é 564, e subtrair a segunda parcela. O resultado que nós vamos encontrar corresponderá à primeira parcela. Então, acompanhe comigo agora. Eu fiz aqui para você acompanhar. 564 menos 278. Então, acompanhe o raciocínio para ver se você fez igual a professora. Sabendo que primeiro eu tenho que fazer unidade, depois que eu resolvi a unidade, eu passo para a dezena, depois que eu resolvi a dezena, que eu vou resolver a centena. Primeiro, unidade. 4, você pode tirar 8? Não. Eu vou ter que ir na ordem vizinha, que é a dezena, e reagrupar, devolvendo para a ordem das unidades, 10 unidades. Então, eu tinha 6. Vou riscar, vou ficar com 5 e vou reagrupar, passando 10 unidades para a ordem das unidades. Como eu já tinha 4 unidades, mais 10, eu fiquei com 14. 14 menos 8, 6. Resolvi a unidade, aí eu passo para a dezena. Eu tinha 6, fiquei com 5. 5, eu posso tirar 7? Não. Eu vou ter que ir na ordem vizinha, que é a centena, e reagrupar para a ordem da dezena. Então, eu tinha 5 centenas. Tirei uma, vou ficar com 4. Reagrupei, mandando 10 dezenas para a ordem das dezenas. Eu já tinha 5. Ganhei mais 10, fiquei com 15. 15 menos 7, 8. Resolvi a dezena, agora eu vou para a centena. Eu tinha 5, como eu tirei uma, fiquei com 4. 4 menos 2, 2. Está perguntando qual o valor da primeira parcela? Então, a resposta, o valor da primeira parcela é 286. Ok? Muito bem. Continuando, então. Agora, o segundo probleminha. O minuendo é 765 e o resto é 289. Qual o valor do subtraendo? Eu tenho um valor maior, que é 765, e tenho o resto, ou diferença, que é o resultado da subtração. Para encontrar o subtraendo, eu vou pegar o minuendo e subtrair o resto. Então, vamos ver lá como é que vai ficar essa operação. O minuendo é 765. O resto é 289. Colocando, fazendo a operação. 5, eu não tiro 9. Eu vou na ordem da dezena e vou reagrupar. Tinha 6, fiquei com 5 e mandei 10 unidades para a ordem das unidades. Já tinha 5, mais 10, eu fiquei com 15 unidades. 15 unidades menos 9, 6. 5
eu não consigo tirar 8, então eu vou na ordem da centena e vou reagrupar para a ordem das dezenas. Eu tinha 7, fiquei com 6, reagrupei 10 dezenas para a ordem das dezenas. Já tinha 5, com mais 10 eu fiquei com 15. 15 menos 8, 7. 6 menos 2, 4. Então, qual o valor do subtraendo? O subtraendo é 476. Muito bem, parabéns para quem acertou. Voltando no problema, letra C agora. Foram confeccionadas 389 pipas. Foram vendidas 123. Quantas pipas restaram? Confeccionou 389 e eu tirei desse valor 123. Então, eu vou subtrair este valor. Então, vamos lá. 389 menos 123. 9 menos 3, 6. 8 menos 2, 6. 3 menos 1, 2. O resultado é 266. Perguntou assim, quantas pipas restaram? Sempre a pergunta, a resposta é uma parte da pergunta. Restaram 266 pipas. Muito bem. Agora, o subtraendo é 401 e o resto é 342. Determine qual será o valor do minuendo. Eu tenho subtraendo, eu tenho o resto. Eu quero saber qual é o valor do minuendo, o valor maior. Eu vou ter que usar a operação da adição. Eu vou ter que somar o subtraendo mais o resto, para encontrar quem? O minuendo. Então, acompanhe comigo lá. Eu tenho 401 de subtraendo e 342 de resto. Somando, 1 mais 2 igual a 3. 0 mais 4 igual a 4. 4 mais 3 igual a 7. Lembrando que a unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena. Nunca escreva o numeral na ordem incorreta, porque na hora de fazer a operação o seu resultado vai estar errado. Então, o minuendo dessa atividade é 343, ok? Tenho certeza que você conseguiu. Tenho certeza que você acompanhou o raciocínio da professora e fez direitinho no seu caderno. Para você corrigir, siga os passos que a professora está falando, que não é difícil de acompanhar. Se você fez a continha no seu caderno, vai ser fácil para você entender, ok? E fazer também a correção. Bacana? Ótimo. Confio em você. A próxima atividade fala sobre o quadro posicional. O quadro posicional é aquele quadro onde a gente relaciona os números de acordo com a ordem que ele ocupa. Unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Os números já estão aí no quadro. Então, acompanhe comigo para nós observarmos os números no quadro. Acompanhe agora. Nós temos aí relacionados vários números. Esses números estão divididos cada um em sua ordem. Então, acompanhe. Nós temos aqui 5 unidades de milhar, 5 centenas, 0 dezena, 3 unidades. 2 unidades de milhar, 0 centenas, 0 dezena, 4 unidades. 6 dezenas, 7 unidades. 9 unidades. 1 unidade de milhar, 0 centena, 9 dezena e 8 unidades. Estão relacionados os números aqui. O que pediu? Escreva em seu caderno os numerais ímpares, representados em ordem crescente. Vamos recordar, o que é a ordem crescente? A ordem crescente é aquela ordem do menor para o maior, como o próprio nome já fala. E vai crescer, então é do menor para o maior. A ordem decrescente é o contrário, é do maior para o menor. Nesse tipo de atividade, pediu que você observasse duas coisas. Primeiro, a primeira coisa, número ímpar. Então, você vai ter que olhar todos os números que estão no quadro, observar em cada um deles o último número, para ver qual é par, qual é ímpar. Segunda coisa, depois que você descobrir quais são os pares, quais são os ímpares, você vai escrevê-los em ordem crescente.
do menor para o maior. Vamos acompanhar? Então, preste atenção. Nós vamos olhar número por número, para você poder fazer direitinho. Então, vamos lá comigo. Nós temos aqui 5.503. Olhando o último número, é 3. Se é 3, esse número é par ou ímpar? Aqui, olha, eu coloquei aqui para você, número ímpar terminado em 3. Então, esse primeiro número, ele é ímpar. 2004. Observando o último número, 4. O número 4 é um número ímpar? Que termina em 4 é um número ímpar? Não. Olha ele aqui, quando termina em 4, ele vai ser par. Então, 2004 é um número par. Observe o número 67. Ele termina em 7. O número 67, ele é par ou ele é ímpar? Se ele termina em 7, observa aqui no quadro, ao 7 aqui. Então, ele vai ser um número ímpar. Então, 67 é um número ímpar. O número 9. 9 é um número par ou ímpar? Observa aqui no quadro, ao 9 aqui, ele é um número ímpar. Então, 9 é um número ímpar. 1098. Vamos olhar o 8, que é o último número, último algarismo. O número 8. O número que termina em 8, ele é par ou ele é ímpar? Vamos observar aqui no quadro. Ao 8 aqui, ó. Ele é um número par. Então, 1098 é um número par. Então, nós temos 5.503, 67 e o número 9. Nessa atividade aqui, ele não vai entrar nem o 2004 e nem o 1098, porque 2004 e 1098 são números pares, ok? Em ordem crescente, ou seja, 5.503, 67 e 9, qual é o menor deles? É o 9. Então, 9 vai ser o primeiro número que você vai colocar aqui. Depois, vai vir o 67. E por último vai vir quem? O número 5.003. Pediu que você colocasse em ordem crescente, ou seja, do menorzinho para o maior. O menorzinho é o 9 e o maior é o 5.503. Ok até agora? Bacana. Letra B. Escreva todos os numerais representados no quadro por extenso. Agora, você vai ter que pegar todos eles e escrever com palavras, como se lesse o numeral, independente se ele é par ou se ele é ímpar. Então, acompanhe comigo. 5.503. Então, 5.503. 2004. 67. 9. 1098. Ok. Agora, no número 4, te pediu para fazer da seguinte forma. Quando fazemos as comparações de números naturais, nós temos que observar duas coisas. Comparar o número é informar se o primeiro número, o que vem na frente, é maior, é menor ou é igual ao segundo número. No nosso caso, nós temos sempre uma operação para você comparar os resultados dela. Então, para se comparar os resultados, a primeira coisa que você tem que fazer é a operação. Você tem que ter o resultado das duas operações. Depois, perguntar ao primeiro resultado se ele é maior que o segundo, se ele é menor que o segundo, ou se ele é igual ao segundo. Por isso que dá um pouquinho mais de trabalho, mas tem que ter muita atenção. Se você tiver atenção, você não erra. Fazer os cálculos primeiro para depois você dar a resposta. Então, acompanhe com sua professora. Vamos acompanhar para a gente não ter nada errado. Não deixe de fazer a correção, ok? É muito importante, durante que a professora está falando com você, né, te mostrando a operação aqui no painel,
É importantíssimo que você tenha essas operações no seu caderno. Não tem como você acompanhar a professora se você não tiver a operação feita. Como você vai saber se você está colocando os numerais no lugar certo? Então, preste bastante atenção, ok? A primeira opção é 23 mais 27, 89 menos 67. Então, acompanhe comigo lá. Primeira coisa, eu tenho que fazer a operação. Então, vamos lá. 23 mais 27. Depois que eu resolvi aqui, eu vou resolver a outra. E eu vou comparar os resultados. 3 mais 7, 10. Fico 0. Sobre 1 para a ordem das dezenas. 1 mais 2, 3. Mais 2, 5. Então, eu vou ter 50. Resolvendo a outra operação. 89 menos 67. 9 menos 7, 2. 8 menos 6, 2. Resultado, 22. Agora, você vai perguntar. Sempre para o primeiro resultado, ou a primeira operação, se ele é maior, se ele é menor, ou se ele é igual ao segundo. Então, 50 é maior, menor ou igual ao 22? 50 é maior. Se 50 é maior, eu vou ter o símbolo de maior que eu vou colocar esse símbolo. Eu vou aumentar ele aqui para você ver direitinho. Ok? Esse símbolo é o símbolo maior que, significa que 50 é maior que 22, ok? Bacana. Agora vamos lá olhar a segunda operação. A segunda operação pediu da seguinte forma: 478 menos 275. Do outro lado, 521 menos 318. Não tem problema serem duas subtrações, não. O interessante aqui é que você resolva todas as operações. Então, vamos lá, acompanhando o raciocínio com a sua professora. 478 menos 275. Então, vamos acompanhar. 8 menos 5, 3. 7 menos 7, 0. 4 menos 2, 2. Então, 203 é o resultado dessa operação. Ok. Agora, eu vou resolver a outra operação, independente se as duas são subtrações. Tá? Não tem problema serem subtrações iguais aqui não, tá? Poderia ser duas adições também, não tem problema nenhum. 521 menos 318. Lembrando que eu resolvo primeiro unidade, depois dezena, depois centena. 1, eu não tiro 8. Então, eu vou ter que ir na ordem vizinha e reagrupar da dezena para a unidade. Eu tinha duas dezenas. Vou tirar uma, vou ficar com 1. Vou reagrupar 10 unidades para a ordem das unidades. Eu já tinha uma unidade, ganhei mais 10, fiquei com 11. 11 menos 3, desculpa, 11 menos 8 igual a 3. Lembrando que eu só posso fazer essa operação porque eu reagrupei. Porque antes você tinha somente uma unidade e você não conseguiria tirar 8. Então, reagrupando, você vai reagrupar. Quando volta o número, ele volta 10. Quando você agrupa o número, você agrupa quantas dezenas ele formou. Mas como você está voltando, você vai voltar 10 unidades para a ordem das unidades. Resolveu a unidade? Vamos passar para a dezena. Você tinha duas. Você tirou uma reagrupando para a ordem das unidades e ficou com 1. 1 menos 1, 0. 5 menos 3, 2. 203. Lembrando que eu tenho que perguntar sempre para quem? Para o primeiro número. 203 é maior, é menor ou é igual a 203? Eles são iguais. Vou aumentar o tamanho dele aqui para você observar também.
tá? Porque os dois resultados que você fez a conta, os dois resultados foram iguais. O primeiro é igual ao segundo, então eu vou ter o quê? O sinal de igual. Muito bem. Vamos lá agora na próxima atividade. Pediu assim, 203 mais 17. E na outra operação, 651 menos 304. Então, vamos primeiro, tá vendo que é uma adição e aqui uma subtração? Então, nós vamos ter que fazer o quê? Calcular cada uma delas para depois usar o sinal. Então, vamos ver lá. Nós temos aqui 56 mais 27, 45 menos 17. Tá aqui em cima, ó. Aquela hora eu falei trocado, não foi? 56 mais 27, 45 menos 17. Vamos acompanhar lá a correção. Eu tenho aqui 56 mais 27. 6 mais 7, 13. Fica o 3 e sobe 1 para a ordem das dezenas. 1 mais 5, 6. Mais 2, 8. O resultado, 83. Agora, resolvendo a outra operação. 45 menos 17. 5 eu não tiro 7. Eu vou ter que, na ordem vizinha, que é a ordem da dezena, reagrupar, mandando 10 unidades para a ordem das unidades. Então, eu tenho 4 dezenas. Vou riscar, vou ficar com 3. E vou reagrupar, mandando 10 unidades para a ordem das unidades. Eu tinha 5 unidades. Ganhei mais 10, fiquei com 15. 15 unidades menos 7, igual a 8. Depois que você resolveu a unidade, é que você vai passar para resolver a dezena. Nunca comece pela dezena, sempre pela unidade. Eu tinha 4 dezenas. Eu tirei uma para reagrupar para a ordem das unidades e fiquei com 3. 3 menos 1 é igual a 2. Então, o resultado, 28. Agora, é que você vai perguntar, sempre para o primeiro número. 83, ele é maior, ele é menor ou ele é igual a 28? Ele vai ser maior. Então, se ele vai ser maior, eu vou usar o símbolo maior que. Vou aumentar o tamanho para você poder acompanhar com a professora, ok? Muito bem. Sempre assim, faça a operação de um lado, faça a operação do outro. O resultado que você encontrou é que você vai perguntar se é maior, se é menor ou se é igual ao segundo número, ok? Acompanhem lá comigo de novo. Na matriz agora, a letra D. Então, vamos ver. 203 mais 17. E do outro lado, 651 menos 304. Então, vamos lá. Observando as operações, escrevendo os números na posição certa, lembrando sempre que observe muito bem aqui. No primeiro número, você tem um número formado de unidade, dezena e centena. O segundo número, a segunda parcela que você está somando, só tem unidade e dezena. Se você esquecer e vir colocar esse 1 aqui debaixo do 2, na hora de escrever, não tiver atenção, esse 1 que vale 10, ele vai passar a valer 100. Então, por isso que na hora de escrever os números, você tem que ficar muito atento. O que é unidade tem que ficar debaixo de unidade. O que é dezena, debaixo de dezena. O que for centena, debaixo de centena. Como aqui no caso, o número 17, ele não tem centena, essa ordem aqui vai ficar vazia. Porque não tem número que a preenche, ok? Bacana. Agora vamos fazer a operação. 203 mais 17. 3 mais 7, 10. Fica o 0 e sobe 1 para a ordem das dezenas. 1 mais 0, 1. Mais 1, 2. No caso aqui, como está vazio, é como se fosse o 0. Então, 2 mais 0, 2. 220 foi o resultado dessa operação.
Agora, volto a lembrar, tá? Se não tem centena, vai ficar vazio. Vamos fazer agora a próxima operação. 651 menos 304. Ok? 1, você não pode tirar 4. Então, o que você vai fazer? Você vai na ordem vizinha e vai reagrupar para as ordens das unidades. Eu tenho 5 dezenas. Tirei uma, vou ficar com 4. E vou mandar para as ordens das unidades 10 unidades. Eu já tinha uma, ganhei mais 10, fiquei com 11. 11 menos 4, 7. 4 menos 0, 4. Por que eu tenho 4 dezenas? Porque eu reagrupei uma para a ordem da unidade, porque eu tinha 5. Tirando uma, fiquei com 4. 4 menos 0, 4. Acabei a ordem das dezenas, agora eu resolvo a centena. 6 menos 3, 3. 347. Agora, eu faço a pergunta. Depois que eu já dei todos os resultados, eu faço a pergunta. Você já sabe como faz. O primeiro resultado da primeira operação é que você pergunta se esse resultado é maior, ou é menor, ou é igual o outro resultado. Então, 220 é maior que 347? Não. 220 é igual a 347? Não. 220 é menor que 347? Correto. Então, eu vou usar o símbolo menor que. Eu vou aumentar o tamanho dele aqui para você observar junto com a sua professora, ok? Então, não deixe de olhar o símbolo. Primeira coisa, resolver a operação. As duas operações que são propostas. Segunda coisa, perguntar o primeiro resultado, se ele é maior, se ele é menor ou se ele é igual ao segundo resultado. Só depois que você perguntar, obtendo a resposta, que você vai usar o símbolo, ok? Aí você vai usar o símbolo. Nunca você deve responder sem fazer os cálculos. Primeiro faça a continha, dê o resultado, depois é que você usa a simbologia, que é o maior que, menor que ou igual, ok? Joia. Uma outra parte da matemática que a gente usa muito são os gráficos e tabelas. Para que serve gráfico e tabela? Para organizar dados que você tenha de uma pesquisa, que você tenha de venda de objetos, que você deseja, né, especificar o que você fez. Por exemplo, uma pesquisa feita na escola. Através do gráfico, nós vamos saber o que foi escolhido, o que foi discutido, qual o tema que foi tratado, qual o tema que mais agradou ou menos agradou. E os gráficos, eles podem ser de colunas, na posição vertical, como pode ser também na posição horizontal, de barras, não tem problema nenhum. E nós temos também os gráficos com os números, né? Então, vamos ver aí no exercício o que foi pedido para nós. No exercício, foi pedido para você acompanhar o gráfico. Então, vamos acompanhar o gráfico. Foi realizada uma pesquisa de opinião. Sempre, na maioria dos casos, o gráfico e a tabela, eles respondem aos dados que foram feitos de pesquisas. Ou pesquisa de opinião, ou pesquisa para saber qual o esporte preferido, o que se deseja com aquele dado, ou vendas, a quantidade de vendas que foram efetuadas. Esse gráfico ele vai mostrar se teve uma evolução ou não. Então, foi feita uma pesquisa de opinião. Pesquisa de opinião, ou seja, foi perguntado para as pessoas para saber qual meio de transporte que elas acham que é mais seguro. Então, elas foram falando aí, automóvel, avião, o trem, bicicleta e o barco. Nós tivemos várias pessoas, está vendo que do lado de cada do gráfico existe uma numeração? Essa numeração corresponde ao número de pessoas para cada modalidade perguntada. Então, por exemplo, as pessoas que votaram que o automóvel é o meio de transporte mais seguro, elas foram 120 pessoas. Está vendo que ele chega o máximo dele aqui até os 120? Então, o gráfico ele mostra que 120 pessoas
escolheram o automóvel. No caso do avião, tá vendo aqui? O avião como meio de transporte mais seguro, nós tivemos quantas pessoas? 20 pessoas. Então foram poucas pessoas que, em relação ao automóvel, que acham que o avião é um meio de transporte seguro. E o trem? Quantas pessoas acharam que o trem é o meio de transporte mais seguro? Então vamos ver lá, seguindo aqui, no finalzinho da barra, você vai até a numeração. Então nós temos 100 pessoas que votaram que o trem é o meio de transporte mais seguro, na opinião delas. Muito bem. Agora, a bicicleta. Quantas pessoas acharam que a bicicleta é o meio de transporte mais seguro? Então vamos olhar no finalzinho da barra. Observa aqui no finalzinho. Quantas pessoas votaram na bicicleta? 140. Muita gente achou que a bicicleta é mais seguro, né? E o barco? Quantas pessoas acharam que o barco é mais seguro? Então vamos olhar no finalzinho. O barco deu 20 pessoas também. Olha aqui. O barco e o avião estão com a mesma numeração. O automóvel, o trem e a bicicleta, eles tiveram operações diferentes. Por quê? Porque teve quantidade de pessoas diferentes votando neles. O gráfico a gente simboliza dessa forma. Como o avião e o barco tiveram a mesma quantidade de pessoas que escolheram, você vai marcar no mesmo número, tá vendo? Os outros, um teve 100, outro 120, o outro 140. Você vai marcar onde eles tiveram, né, a quantidade de opiniões que foram feitas na pesquisa. Muito bem. Quantas pessoas ao todo foram entrevistadas pela pesquisa? Como é que se sabe? Você vai ter que somar a quantidade de pessoas do automóvel que acharam ele mais seguro, a quantidade de pessoas que achou o avião um meio de transporte mais seguro, a quantidade de pessoas que acharam o trem como mais seguro, a quantidade de pessoas que acharam a bicicleta como mais seguro e a quantidade de pessoas que acharam o barco mais seguro. Você vai ter que somar os valores que estão aqui na tabelinha, ó, de cada um deles, para você saber quantas pessoas no total foram entrevistadas, foi perguntado. Então vamos lá, observando comigo. Eu vou pegar todos os resultados. Então, o automóvel 120, o avião 20, o trem 100, a bicicleta 140 e o barco 20 de novo. Vou somar duas vezes o 20? Vou, porque uma é do avião e outra é do barco. Então vamos lá acompanhar com a professora. Olha aqui. Eu tenho do automóvel, eu vou ter do avião, eu vou ter do trem, eu vou ter da bicicleta e eu vou ter do barco. Ah, professora, posso fazer de 2 em 2 e depois somar os valores? Pode, não tem problema. Mas nós sabemos também que a adição é a operação que você pode ter quantas parcelas for necessário. Quantas parcelas você tiver, você pode fazer a operação única. Mas se você acha melhor fazer, né, como nós já vimos lá na sala, né, tem pessoas que preferem somar de 2 em 2 e depois somar os valores. Não tem problema. Só não pode esquecer no final de ser um único resultado, ok? Então vamos somando aqui. 0 mais 0, 0 mais 0, 0 mais 0, 0 mais 0, 0 unidades. Vamos para a ordem das dezenas. 2 mais 2, 4. Mais 0, 4. 4 mais 4, 8. Mais 2, 10. Fica o 0 e sobe 1 para a ordem da centena. 1 mais 1, 2. Mais 1, 3. Mais 1, 4. Quantas pessoas nessa pesquisa de opinião foram entrevistadas? Lembrando que a resposta completa, a pergunta vai num pedacinho na resposta. Foram entrevistadas 400 pessoas. Ok? Acompanhando agora. Decomponha os valores que foram encontrados na pesquisa em seu caderno. Aqui não pediu para você decompor o valor total. Pediu para você decompor cada um deles.
Então, preste atenção aqui, ó, decomponha os valores. Então, você vai pegar todos os valores do automóvel, do avião, do trem, da bicicleta e do barco e fazer a decomposição. O que é decompor um número, pessoal? Vamos ver se vocês lembram. Fala aí para o papai e para a mamãe o que é decompor um número. É juntar o número ou é separar em partes? Quantas unidades, quantas dezenas e quantas centenas o número tem? Fala aí para o papai e para a mamãe. Decompor o número é dividir o número em partes. Então, eu vou ter quantas unidades esse número tem, quantas dezenas esse número tem, quantas centenas esse número tem e quantas unidades de milhar, se caso o número tiver. Decompor é partir um número. Compor é juntar. Nesse exercício, pediu que decompôs. Então, você vai partir esse número que tem em cada um dos meios de transporte, em quantas unidades, em quantas dezenas e em quantas centenas ele tem. Ok? Preste bastante atenção para não esquecer mais. Então, vamos lá decompondo com a professora. Nós já sabemos os valores de cada um. Nós temos aqui os valores de cada um e agora vamos fazer a decomposição. Então, acompanhe comigo aí. Decompor 120. 120 eu vou ter 100 mais 20. Não vai ter unidade porque aqui é zero. Então, não precisa mais zero. Então, é só 100 mais 20. 20 do avião e do barco, eu não preciso repetir ele aqui. Mas o 20, decompondo, ele é 20. Por quê? 2 dezenas e 0 unidade. Eu não preciso 20 mais 0, só o 20. 100, a mesma coisa. Eu não preciso escrever 100 mais 00 mais 0. Tá? Eu posso escrever 100. E o 140? Vai ser 100 mais 40. Tá vendo, observando aqui que nenhum deles tem unidade? Se tivesse unidade, você colocaria aqui do lado. Mas como não tem, você pode parar só na dezena. Não tem necessidade de escrever o 00. Se você escreveu, não está errado, mas não tem necessidade. Por quê? Porque o número não possui o quê? Unidade. Se ele não possui a unidade, você não precisa escrever. Mas tem que ter muita atenção na hora de fazer a atividade. Então, só recordando, número par é aquele que termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Número ímpar é aquele que termina em 1, 3, 5, 7 e 9. Ok? Independente da quantidade de números que formaram o algarismo. Por exemplo, 318, que é o número aqui, ó, que eu estou apontando para você. Ele tem unidade, dezena e centena. Mas você vai olhar a dezena e a centena? Não, você só vai olhar a unidade. 8, terminando aqui, é um número par. Então, 318 é um número par. Então, sempre você vai olhar o último número. Probleminhas. Na hora de resolvê-los, você tem que ler e interpretar. Se está falando do minuendo e do resto, precisa do subtraendo, você vai usar o minuendo menos o resto. Se você tem a primeira parcela e a soma e precisa da segunda parcela, você vai pegar a soma, o total, menos a primeira parcela. Sempre que você for ler o probleminha, você vai procurar interpretá-lo direitinho, tá? Para poder saber qual operação que está sendo feita. Se fez um total de objetos e vendeu uma parte, você vai pegar o total desse objeto menos a parte que vendeu. A parte que sobrou é o que vai restar para você. No quadro posicional, ele sempre, quando você vai representar nele, lembre-se que você representa sempre de trás para frente. Escreve a unidade, escreve a dezena, escreve a centena e escreve a unidade de milhar. Sempre. Nunca daqui para frente. Já pensou se fosse 63, por exemplo? 67, né? No caso aqui, ó. Se você colocasse aqui na unidade de milhar o 6, ficaria 6.000 e não 60.
Então, por isso que sempre começa de trás para frente na hora de representar no quadro, para você não errar, ok? Porque o 67, se você colocar o 6 aqui e o 7 aqui, vai ficar 6.700, não 67. Esse 9, por exemplo, se você errar e colocar ele aqui na unidade de milhar, ele vai virar 9.000, não simplesmente 9 unidades. Então, sempre representando de trás para frente, ok? As ordens que estão vazias, elas automaticamente são representadas com 0, porque elas não possuem número. Ordem crescente, do menor para o maior, ordem decrescente, do maior para o menor. Comparação de número natural é a comparação que eu faço através dos símbolos, maior que, menor que ou igual. Como resolver? Primeiro, faz as duas operações. Terminou? Pergunte o primeiro resultado que você encontrou. Ele é maior, é menor ou é igual ao segundo resultado? Ok. Gráficos e tabelas. Observar o que é representado no gráfico, a quantidade que está representada em cada gráfico. O gráfico ele serve muito para pesquisas de opinião, para poder entrevistá-los, para mostrar como foi feito e distribuída aquela pesquisa ou a quantidade de vendas. Você pode fazer o gráfico e as tabelas para várias utilidades no dia a dia. Sempre observar, analisar o gráfico, você sempre olha o final das colunas para ver o número correspondente. Como aí no caso pediu para você somar os valores, você tem que somar todas as parcelas que aparecem, mesmo que elas se repetem, tá? Se repetir não tem problema, você vai repetir na soma também, ok? E depois, como pediu para decompor, você ia ter que decompor cada número que aparece, tá? Independente dele. Não é o resultado final. Se tivesse pedido, decompõe o resultado encontrado na letra A, aí você ia decompor só o resultado da soma que você fez. Mas não pediu isso. Pediu que você fizesse a decomposição de todos os números que aparecem no gráfico. Por isso que você tinha que pegar um por um, ok? Eu tenho certeza que você deu conta de fazer, tenho certeza que você acompanhou a correção com a sua professora e acabou tirando mais alguma dúvida que poderia estar com ela. Essas correções que a gente tem feito, elas são muito importantes para dar mais segurança para você fazer as operações. Se você tiver segurança, você dá conta de fazer tranquilamente, tá? Agora, sempre que estiver corrigindo, tenha bastante atenção. Não deixe nada errado, não deixe de escrever os resultados corretos para evitar a dúvida na hora de você estudar. Combinado? Tente fazer sozinho, depois você pede o papai ou a mamãe para corrigir para você, para dar uma acompanhada. Se caso papai e mamãe estiver errado, não fale o resultado, peça para refazer a atividade. Eles dão conta de fazer e eu confio muito no time que eu tenho. Meus amores, desejo a vocês tudo de bom. Espero vocês amanhã para a nossa aula de português, para o nosso próximo encontro, combinado? Papai e mamãe, não esqueça de acessar o link de presença novamente, tá? Para não deixar de dar presença aos nossos alunos, ok? Eu agradeço muito a compreensão de todo mundo, a paciência, o respeito, o carinho, e desejo a vocês tudo de bom, que em breve, com a graça do Pai, possamos estar lá na escola, né? Convivendo mais de perto com os nossos alunos, matando a nossa saudade de verdade. Né? Os filhos de vocês são um presente para todos nós e nos fazemos felizes por preparar esse material todo para eles. É com muito carinho que a gente faz isso. E meus alunos, morro de saudade e fico torcendo para chegar o dia de estarmos juntos novamente. Desejo a você tudo de bom. Não deixe de estudar, combinado? Confio em você demais. Tenha sempre um grande beijo da sua professora no seu coração. Saiba que eu não esqueço de vocês um só minuto. Hoje eu coloquei as borboletas para que as borboletas possam alcançar voos bem grandes, como você. Eu desejo que voe grande, voe alto no conhecimento e aprenda cada vez mais coisas boas. Elas, além de voar, elas ainda embelezam. Que é um jardim mais bonito quando tem uma borboleta, não é verdade? Principalmente borboletas coloridas. Elas simbolizam a alegria. E saiba que você também simboliza a alegria. Qualquer dúvida que você tiver, é só você mandar e a professora te ajuda, tá bom? Um grande beijo e fiquem com Deus. Até amanhã.